a vida lhe chamar pra ser feliz, então abra o seu coração. Ver um novo dia nascer no brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar pra ser feliz, então abra o seu coração. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer.
mas com Jesus hei de vencer. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jesus nos seus braços eu posso ter a luz, e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso
posso te encontrar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a amar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, minhas queridas irmãs. É com grande alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta noite de terça-feira, vamos estudar o capítulo 27, Pedi e Obtereis, os itens de 9 a 15, onde vamos tratar da ação da prece e a transmissão do pensamento. É importante lembrar, meus irmãos, que é uma noite de tratamento espiritual, portanto, a conexão mental positiva com os nossos mentores, a vibração positiva, e vamos estudar um pouco mais sobre isso hoje, ela favorece a todo esse tratamento que o nosso corpo e que o nosso espírito precisa. Vamos lembrar também que teremos o passe e a fluidificação das águas ao final dessa nossa conversa. Então, portanto, prepare o recipiente para que todo esse tratamento seja feito, que será depositado nessa água tudo o que nós precisamos para que possamos ter uma semana abençoada e começar essa melhora que precisamos. Desculpa, vamos começar então com uma leitura do texto evangélico, depois a prece e vamos discorrer sobre o tema. Então, no capítulo 27, item 2, quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai que estás nos céus perdoe também vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará vossos pecados. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e buscar, através da transmissão do pensamento e da ação da prece que vamos estudar nesse capítulo, a conexão com Deus, que tudo pode, que é soberanamente justo e bom, e que nos coloca tudo em nossas vidas que precisamos passar. Vamos, através do nosso mentor e guia espiritual, elevar nossas vibrações para que alcance Jesus e para que Jesus nos leve de encontro a Deus. Mestre querido, te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que estamos passando. Pedimos desculpas, perdões pelas dificuldades que nós mesmos criamos em nossas vidas e que possamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda que transporta uma montanha, para que possamos tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho diariamente das nossas vidas, visando compreender uma vida em harmonia, com mais amor, com mais humildade.
Te agradecemos por tudo, esteja conosco nesta noite, em todos os momentos, que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, então já começamos com uma reflexão que ela é dura dentro da nossa realidade, né? Quando nos apresentarmos para orar, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, para que nosso Pai nos perdoe, nós devemos perdoar, né? Essa dificuldade, essa coisa negativa que temos para outras pessoas. E isso foi o evangelista Marcos que nos remete, né? Em 11, 25 a 26. Então, olha, será que nós estamos orando certo? Será que todos nós que estamos aqui reunidos estamos perdoando todas as pessoas que passam por nossas vidas, todas as dificuldades que nós encontramos? Porque a gente sempre pede perdão a Deus, mas temos a dificuldade de perdoar ao próximo. Então é muito importante refletir, porque quando chegarmos, né, no momento, em todas as concepções religiosas, é trabalhada a questão do juízo final. Mário Cortella, um grande educador do país, fala isso. E ele comenta que o maior medo dele não é a questão de ser final, mas a questão de ser juízo. E no discorrer da palestra, nós vamos compreendendo que isso é uma responsabilidade nossa e que juízo nós mesmos vamos fazer perante a Jesus, perante a espiritualidade, do que fizemos ou do que deixamos de fazer. E nós vamos, dentro da nossa realidade, compreender que passamos a vida toda apontando para o próximo, mostrando as dificuldades do próximo e deixando de fazer o que realmente deveríamos ter feito. E ele mesmo fala, mais ou menos assim, que nós vamos nos perguntar, né, neste momento, por que nós fizemos o que nós fizemos? E por que nós deixamos de fazer o que nós deveríamos ter feito? Então, para que nossa vida fique mais leve e correta, nós devemos nos aproximar do sentimento de Jesus e imaginar sempre Jesus próximo de nós na tomada de todas as decisões. Então, todos os ensinamentos de Jesus eram pautados na humildade e na caridade. E assim devemos colocar em nossas vidas. A prece, ela é uma invocação, uma solicitação, é um pedido, mediante a qual se coloca pelo pensamento em relação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, né? Um louvor. Pode-se orar por si mesmo ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Então essa é uma passagem muito interessante do item 9. E vamos compreender hoje onde ocorre esse pensamento. Será que é igual à velocidade da luz? Ele está inserido em qual contexto, né? Ele fica solto pelo ar? Então, durante essa conversa hoje, nós vamos ter essa concepção bem dentro do que o Espiritismo explica, do que a física quântica nos explica, ou seja, o que a ciência e que essa religião, filosofia e doutrina maravilhosa que há tantos anos nos mostra o caminho que devemos percorrer. Então, a prece ela pode ser de 3 formas. A gente vai pedir alguma coisa, vamos agradecer ou vamos louvar, vamos glorificar. Compreendendo que tudo é direcionado a Deus, que sabe de todas as coisas, né? Então, a gente acha que na Terra nós temos segredos perante aos outros, fazemos coisas erradas e temos dificuldades e conseguimos omitir isso de todas as pessoas, mas não nos omitimos do nosso juízo. E perante aos espíritos é tudo aberto, é como se a gente tivesse uma tela mental e tudo que passasse na nossa cabeça, a gente coloca nessa tela, nessa televisão enorme, e todos os espíritos que têm a mesma frequência conseguem enxergar. E Deus lá em cima, né, consegue ver e saber de todas as coisas. E, então nós podemos orar para todas as pessoas, para todos os espíritos, né, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando alguém ora, não a Deus, mas a outros seres, atuam estes como intermediários, intercessores,
pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então, quando nós oramos a Alta de Souza, a Bezerra de Menezes, são espíritos intercessores que levarão o nosso pedido, né, o nosso agradecimento, o pedido ou a glorificação até Deus. Quando os católicos rezam pelos santos, pelos anjos da guarda, quando nós rezamos pelos nossos mentores, são levados diante de Deus o que nós estamos pedindo. Não fica parado naquele grande espírito que nós estamos solicitando. Isso é encaminhado para Deus. E aqui nós trouxemos essa figura de Jesus, que sempre quando orava, ele orava ao Pai. Então Jesus, nosso mestre, guia sublime, governador desta terra maravilhosa em que vivemos, nos ensinou, quando orar ao Pai que está em segredo, que está em secreto. No final vamos refletir sobre essa passagem. Então até quando nós oramos a Jesus, Jesus leva para Deus, porque Deus é nosso Pai, Criador de tudo. Jesus, nosso grande irmão, mestre, guia e modelo. Tá? Então tudo é levado a Deus. E com a permissão dele as coisas acontecem. Então vamos compreender agora o deslocamento da prece. Nós temos uma figura de duas pessoas que estão trocando olhares e trocando pensamento. Graças ao Espiritismo, que nos torna compreensível a ação da prece, nós vamos conseguir verdadeiramente entender como que acontece essa conexão. E para compreendermos o que ocorre nessa circunstância, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal, que ocupa o espaço tal como o somos na atmosfera terrena. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as ações do fluido universal se estendem ao infinito. Para que a gente possa compreender, o fluido universal é toda essa conexão entre o espírito e a matéria. Então, tudo no mundo está incluído, né? Nos mundos estão incluídos nesse fluido cósmico universal. Nós estamos aqui. É através dele que ocorre a lei de gravidade, que ocorre todas as conexões. Então, se o ar é um espaço circunscrito para que o som se propague, o fluido universal não é circunscrito. Então, a velocidade do pensamento, a ação da prece, ela é muito maior do que a velocidade da luz. Pensou, conectou. Para que a gente consiga compreender um pouco mais a física quântica através de um estudo que chama o efeito do observador, comprovou que os elétrons, quando eles são estimulados, se eles estão seguindo um padrão normal, eles mudam o seu padrão. Eles mudam a atitude que eles estavam tomando, né, de acordo com a ação do pensamento, de acordo com o estímulo mental, não físico. E para concluir bem rapidamente esse estudo, ela vem mostrando que o nosso corpo ele é formado por átomos e 99% dos átomos são formados por elétrons. Isto é, que esses elétrons se modificam de acordo com o nosso pensamento. Pensamento positivo vai girar em circuito fechado positivamente em nosso corpo antes de sair para uma pessoa. Né? E a gente fica naquele ditado assim, tudo que a gente deseja volta em dobro. Na verdade, antes de sair, antes de voltar, gira em circuito fechado em torno da gente. Então, o que é positivo, o que é a prece, o que é o bem, o desejo para o nosso bem, o desejo ao bem do próximo, ativa positivamente todos os nossos átomos, os elétrons, os átomos, as nossas células, e nos deixam fortes. Todos os pensamentos negativos, de maldade, que são contrários à lei do amor, vão eliminando, vão fazendo mal, vão adoecendo os elétrons, os átomos, as nossas células. E aí são as origens das doenças que nós temos fisicamente, do corpo. Mas primeiro adoece a nossa alma. Então o tratamento espiritual é extremamente importante por isso, porque nós vamos agir na causa, na alma, e não no efeito que é o corpo.
Tomar o remédio da terra é extremamente importante. Fazer o tratamento da terra é extremamente importante. Mas é necessário esse equilíbrio e essa preocupação com o espiritual e também com o corpo, com o material. Então, isso nos comprova cientificamente através da física quântica o que o Espiritismo nos falou há tanto tempo atrás através da codificação de Allan Kardec. Então, que a gente consiga compreender. E pensou, conectou, chamou. Pode ser encarnado ou desencarnado. E aí tem um grande estímulo à prática da caridade. Às vezes a gente acha que não tem dinheiro, não tem uma condição de dar alguma coisa, mas nós temos o pensamento e podemos conectar positivamente, auxiliando em todo o tratamento da Terra. Né? Nessa transição de um mundo de provas e expiação, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde o amor vai brotar de uma forma melhor. Transmissão do pensamento. Assim que o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um pensamento como o ar transmite o som, e numa velocidade ainda muito mais rápida. Isso quer dizer que nós, quando nos comunicamos com nossos parentes que estão distantes e encarnados, esse pensamento chega. Quando nós nos comunicamos com parentes que já estão no plano espiritual, esse pensamento chega. Então, quando estamos com uma tristeza muito profunda, muito forte, muito grande dentro da gente, porque um ente partiu, ele vai estar sentindo essa tristeza, ele vai estar conectado, ele vai ter dificuldades de superar isso. Então, a nossa responsabilidade com o contato com a doutrina espírita é realmente, verdadeiramente, transformar essas dores e dificuldades em pontes de alívio, para que essas pessoas que estão no plano espiritual compreendam, estudem o espiritismo lá. Porque se não estudarmos muito aqui, vamos estudar e vamos compreender lá e solicitar nova oportunidade de vir para a Terra e ter contato com essa doutrina maravilhosa, né? O espiritismo é o futuro de todo, né? De tudo, todas as conexões, né? Não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Assim nos ensina Allan Kardec. Então, o nosso pensamento estará conectado com aquilo, né, que nós pensarmos. Por isso é importante a elevação da vibração do pensamento positivo. Porque é através dele que nós construímos coisas materiais, que nós destruímos coisas materiais. Isso é uma coisa que a gente compreende porque nós somos um pouco de São Tomé, temos que ver para crer. Mas há uma infinidade, né, no plano espiritual que nós não conseguimos enxergar assim fisicamente. Uns conseguem sentir, outros até conseguem enxergar, mas a maioria das pessoas, a maioria de nós, não conseguimos ver isso. E vamos deixando isso para depois. Aí nós vamos nos aproximando da questão do juízo final. O que assusta muitas pessoas é o juízo final. Mas Mário Portela mesmo já falou assim, ó, o que assusta ele não é a questão do final, mas é a questão do seu juízo. E nós seremos os nossos juízes, né? Então, a conexão com os bons espíritos. Pela prece, o ser humano atrai o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo em suas resoluções, em suas boas resoluções, e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho certo se dele tiver se distanciado. Assim como também pode desviar de si os males que atrai por suas próprias falhas. Então, eu sempre fiz coisas erradas nessa vida. Peça, né, com força do pensamento, essa ação dos espíritos de luz que eles virão desligar-te das trevas e te mostrar o caminho para o qual você não deveria ter saído ou para o qual você deveria ter continuado sempre. E se você continuou em certo período e desviou dele, retorne. Então, a ação é mais ou menos isso. A gente pode ver nessa figura uma pessoa querendo concentrar, está preocupada no trabalho, e ela tem uma ação, a preocupação, a vibração negativa faz com que o espírito que não está no caminho de Deus, né, um irmão nosso que não está no caminho de Jesus, atrapalhe ela no desenrolar de suas atividades.
E ela para, faz uma prece e vem o seu mentor proteger. E esse espírito obsessor, ele sai correndo. Por enquanto, ele sai correndo. Logo, logo, ele estará conosco, estudando na nossa casinha, né, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ou nessas casas de luz que fazem o tratamento de desobsessão. É isso? O que é o tratamento de desobsessão? É quando nós permitimos, através do nosso pensamento, a influência de irmãos que não estão esclarecidos. É como se nós fôssemos para uma escola onde o professor não tivesse estudo nenhum. E através das práticas que ele acha corretas, ele vai ensinando todos os alunos. E isso é um pouquinho da obsessão, onde nós devemos compreender que o nosso maior mestre é Jesus, o maior professor de todos. Então, deveremos seguir a escola de Jesus. Uma breve história aqui para que a gente consiga ilustrar a questão da prece, da transmissão do pensamento, do poder da fé, da ação da prece. Bezerra de Menezes, que era considerado o médico dos pobres, certa feita ao sair do trabalho dele, do consultório, do escritório, ele já estava sem dinheiro, apenas com um ticket para retornar para a casa dele, porque Bezerra sempre ajudava todas as pessoas, dava até as coisas do corpo, já deu anel de formatura para ajudar uma pessoa que precisava, estava sem dinheiro, precisava enterrar a esposa, estava com algumas despesas. E dessa vez ele estava indo sem nada, só com um ticket, e ele observou de longe um homem, esse homem desnutrido, com um semblante triste, e foi intuído espiritualmente a ir de encontro a esse homem encarnado, né? E Bezerra encarnado. E Bezerra chegou próximo dele e falou o que está acontecendo, o que está passando. E o homem contou um pouquinho da história, e resumidamente, ele falava que ele encontrava grande dificuldade, que não comia alguns dias, que ele morava numa casa, né, que ele tinha uma esposa e alguns filhos, e que eles também não comiam, e eles estavam com dificuldades, com febre, né, com tudo mais. Bezerra imediatamente cerrou os olhos, fechou os olhos e rogou a Maria de Nazaré, né, a sua grande mentora espiritual, que o ajudasse naquele momento, para que ele pensasse no que ele deveria fazer, já que ele não tinha dinheiro, né, e ele precisava ajudar. E ele voltou de frente para o homem, intuído por Maria, virou e falou assim: você acredita em Maria de Nazaré? E o homem falou: acredito muito. Ele, pois, vem aqui, me deu um abraço, e deu um abraço forte naquele homem, fez uma prece, retornou, né, de frente ao homem e virou e falou assim: agora vá para a sua casa, reúna sua família, faça uma prece, coloque uma água na mesa e peça a Maria para depositar ali tudo que vocês precisam, dê um abraço, né, em todos e tudo vai dar certo. E Bezerra foi embora, e o homem foi embora também. Bezerra ficou refletindo sobre isso durante muito tempo. Será que eu não deveria ter ido com esse homem, ter feito alguma coisa? E foi assim durante alguns dias. Passaram algumas semanas e Bezerra encontrou novamente aquele homem que foi de encontro a Bezerra para agradecer o que tinha acontecido. E o homem relata aqui: naquele momento que ele abraçou Bezerra, ele sentiu uma força que não era comum, voltou para casa, reuniu a família em torno de uma mesa. Olha o culto do Evangelho no lar, pessoal, que o centro tanto nos ensina, né? Que o Espiritismo tanto nos ensina. Reuniu, rogou a Maria que depositasse ali a energia, né? Usar o alimento mesmo que eles precisavam, o alimento no sentido de energias necessárias para que eles se fortalecessem. Foi feita a prece, eles se abraçaram fortemente, era noite, né? Beberam aquela água e foram dormir. Todos acordaram como se tivessem feito um enorme banquete no dia anterior, com muita saúde, muita fé, muita vontade. O homem saiu de casa para procurar um emprego, teve uma intuição de bater numa porta, e na primeira porta que ele bateu, ao acaso, né, que não existe, era um senhor, era uma pessoa que já estava esperando e que deu um emprego e que já fez um adiantamento para ele, toda a situação da vida dele se restabeleceu. E isso foi o homem relatando para Bezerra, muito emocionado, né? Contudo, os dois ficaram muito emocionados. Então, olha só
o exemplo da ação da prece, o que ela é possível de transformar materialmente a dificuldade daquela família que estava passando fome. Por quê? Através da humildade. E tudo começou com o olhar fraternal de Bezerra de Menezes. Então, que a gente consiga buscar esse olhar fraternal para as pessoas. E se não conseguirmos atuar imediatamente com alguma coisa material para auxiliar, tenhamos certeza que a prece transforma toda e qualquer situação negativa para positiva. Basta que haja força do pensamento. Tá? E quanto mais pessoas com pensamentos positivos, maior a força que vai chegar a Deus. É isso? Quando um ou mais estiver reunido ali em meu nome, ali também estarei. Então vamos lembrar dessas passagens. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os que a pessoa não pode evitar e a outra com as tribulações que ela é a causa primordial por sua negligência e seus abusos, constataremos que a segunda supera muito a primeira. Ou seja, o que nós podemos evitar, as tribulações, são muito maiores do que a primeira, né? Que é as que nós não podemos evitar. Mostra-se, pois, bem evidente que o ser humano é autor da maior parte das suas aflições e que delas se pouparia caso agisse sempre com sabedoria e prudência. Olha que grande ensinamento nós temos aqui no item 12 do capítulo 27, Pedi e obtereis. Se nós conseguirmos, com sabedoria e prudência, distanciar das tribulações que nós mesmos causamos, ou seja, das provas que nós mesmos agravamos, nós teríamos uma tranquilidade muito maior, uma conexão muito maior, uma vida muito em paz e ciência, né? Com sabedoria, através da ciência, e uma tranquilidade muito maior através da paz. Então, a paz e a ciência é isso, para que a gente controle. Porque nós já estamos aqui na Terra com expiações, com dificuldades que temos que melhorar, que trazemos de vidas pretéritas, de vidas anteriores. E, ao invés de nós atenuarmos essas faltas, nós agravamos muito mais. Com as nossas atitudes. Então, o que nós devemos fazer? Deixar de agravar isso. Então, estamos chegando no final. E sobre as dificuldades da vida? Se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que derivam dos excessos, nem as situações aflitivas que essas enfermidades acarretem. Pessoal, prestem muita atenção em todo esse trecho que nós vamos sentir na alma agora. Se limitarmos a nossa ambição, não teríamos a ruína. Se não desejássemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos cair. Se humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho rebaixado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos. E evitaríamos disputas e desavenças. Se a ninguém fizéssemos o mal, não temeríamos as vinganças. Muito profundo, muito bem explicado, né? Por Allan Kardec, essa passagem, deveríamos meditar sobre isso. Se nós buscássemos apenas fazer o bem, e como nos mostra no livro dos Espíritos, em uma pergunta que eu não me recordo no nome, basta não fazer o mal? E a resposta dos Espíritos de Luz é: não basta apenas não fazer o mal, mas fazer o bem com o limite de nossas forças. Então, se nós buscássemos agir no bem perante ao próximo, buscando o nosso equilíbrio, todas essas dificuldades que nós vemos na vida, elas seriam eliminadas pouco a pouco. E rapidamente nós transformaríamos em um mundo feliz, que é acima, né, do mundo de regeneração, onde verdadeiramente o mundo é apenas amor, só teríamos amor. Só que todas as dificuldades que vemos são responsabilidades nossas, de todos os espíritos, né, as almas encarnadas que estão na Terra, e também dos irmãos que ainda não estão no caminho de Jesus. Mas só vamos demonstrar qual que é o caminho de Jesus através da nossa inclinação moral, da nossa dedicação, e não da nossa fala, né?
Falar é fácil, fazer é um pouco mais difícil. Então nós precisamos fazer o que Jesus fez aqui na Terra. Basta a gente ter fé. Como podemos orar? A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece significa desprezar a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo sua assistência e para os outros o bem que se lhes pode ser feito. Então, tem que abrir na nossa mente isso aí. Nós não podemos renunciar à prece, e se quanto mais a gente estuda para a prece, mais a gente tem que compreender que a gente tem que fazer muita prece, com muito amor, mas não é aquela prece da boca para fora, é aquela prece que a gente vibra positivamente para que isso aconteça. Porque desprezar a prece significa desprezar a bondade de Deus. A força da prece reside no pensamento. Então, pensamento positivo, né? A onda ela é curta. E a física quântica explica que quanto mais curta a onda, maior é o alcance daquele pensamento. Deus é tão perfeito que o pensamento negativo são ondas longas. E as ondas longas, elas se dissipam antes de chegar muito longe. Então, o bem sempre vencerá o mal. Mostrando isso a própria física quântica através do pensamento. Então, a força da prece reside no pensamento, não está nas palavras, nem no lugar, tampouco na ocasião que seja feito. Pode-se, então, orar em todo lugar e em qualquer instante, sozinho ou com outras pessoas. Então, nós não precisamos ir no centro espírita para orar. Nós não precisamos ir na igreja para orar. Não precisa o ambiente estar completamente em silêncio para orar. O silêncio tem que ser interior, a conexão é interior. Podemos orar em qualquer lugar e em qualquer momento. O que a gente tem que fazer é buscar essa conexão. E para finalizar, meus irmãos, Jesus nos disse através do evangelista Mateus: mas quando desejardes orar, entrai em vosso quarto e fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, irá vos recompensar. Se a gente tomar ao pé da letra essa interpretação, a gente tem que orar de porta fechada no nosso quarto. Vamos compreender que o nosso quarto é a nossa vida íntima. E essa conexão é extremamente necessária, sem que a gente fique falando para os outros que a gente precisa. Na verdade, nem para Deus a gente precisa pedir, porque Ele sabe exatamente o que precisa. Mas que a gente tem a força necessária, e através da prece teremos mais, de impulsionar a nossa boa vontade e de deixar para trás toda a vaidade, ego, orgulho, todas as coisas ruins que insistimos ter diariamente. E que se cairmos ao longo do caminho, vamos ver sempre a imagem de Jesus, estendendo a mão, estendendo os braços, a nos levantar. Então que possamos, meus queridos irmãos, buscar isso, esse secreto da nossa vida, para conectar com o Pai, que tudo sabe, que tudo pode, que nos dará o que precisamos. Então, nós vamos fechar os nossos olhos neste momento e agradecer a Deus por tudo. Esteja sempre nos iluminando, nos guiando, que possamos fortalecer nossa conexão com os nossos mentores, esses espíritos de luz que estão sempre conosco. E ao Mestre Jesus, agradecemos por todos os ensinamentos que nos são trazidos diariamente, junto à doutrina espírita, que pode nos modificar nossa vida e transformar positivamente tudo o que precisamos. Mas para isso é necessário um impulso individual, a vontade e a ação do pensamento. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.